Aqui damos voz a quem escreveu páginas de glória do clube. São 121 anos a unir e encher de orgulho a comunidade e levar longe a herança da nossa terra. Se aqueles relevados falassem, imaginas o quanto há para contar. Agora vais ficar a saber. Bem-vindos a mais um Histórias da Nossa Camisola. Olá, José, bem-vindos. Vamos começar como surgiu a vossa paixão pelo futebol, antes de iniciarmos aqui o vosso percurso no clube. Como é que surgiu essa paixão? Antes do futebol, primeiro foi atletismo. Nosso pai era o nosso treinador, então obrigava-nos a correr muito, que até foi depois uma das características que tivemos os dois, velocidade e isso. Mas antes do futebol foi atletismo no lugar de Gaia, na rua onde nascemos. E a partir daí é que viemos para o Candal, os dois. Ele primeiro e eu a seguir. E depois a seguir. E como é que foi essa escolha do clube para começarem este percurso no futebol? Foi fácil, porque era o clube que todos os nossos vizinhos, todos os nossos familiares escolhiam, que era o clube mais perto também. Nós nascemos e crescemos no lugar de Gaia. O meu pai é do lugar de Gaia, a minha mãe é do Barco, portanto é tudo aqui próximo. E a nossa infância foi passada no lugar de Gaia. O meu irmão disse, corríamos atletismo no Centro Cultural e Recreativo do lugar de Gaia. E aos idade infantil, que era quando toda a gente vinha para o Candal, até porque nós também vinhamos ver os jogos dos séniores e da formação, fomos criados praticamente aqui, viemos também tentar a nossa sorte às captações na altura. Tu foste o primeiro a entrar e depois veio o Hugo. Como é que foi esse teu primeiro contacto? Eu fui o primeiro ano às captações, portanto, era infantis, eu tinha 11 anos, eram muitos miúdos mesmo, muitos, e só havia uma equipa. Ou seja, de 40 ou 50 miúdos, eram escolhidos 20. E não foi fácil, havia não era um problema, porque também nunca cresci muito, mas porque eu era muito mais pequeno que os outros. E não era fácil um treinador reparar muito num pequenino, porque era uma diferença muito grande. Mas acabei por ficar, no primeiro ano e foi assim que começou a minha aventura no futebol. Tu ficaste cá um ano e depois fizeste uma... Porque no segundo ano eu passei a iniciado, ainda mais se notava a diferença, e houve uma mudança muito grande no clube. E os treinadores que entraram não conheciam ou não sabiam, não foi passada a informação sobre os jogadores que já estavam no clube. E então foram feitas captações novamente. E eu, nessa altura, o treinador não reparou em mim. E eu não fiquei no Candal. E por acaso, o professor Jorge Gonçalves tinha ido para o Vilanovense. E o adjunto dele era o Ismael Martins, o ex-presidente do Candal. Era o adjunto dele. E levaram-me para o Vilanovense. E foi assim que estive depois 4 anos até voltar novamente ao Candal. Até voltar. Quando voltaste, o Hugo já estava cá. E o meu irmão já estava cá. Para mim foi mais fácil. Já quando vim para o Candal, os meus colegas já eram todos colegas de escola. Ainda agora são o José Zé, o próprio Helder Viva, o Paulo Madeira. Já era tudo, andávamos todos juntos na escola, e então saíamos da escola e íamos todos diretos para o treino. Foi mais fácil a adaptação. O meu irmão andou sempre muito mais sozinho, não tinha colegas assim da infância dele lá da rua que viessem para aqui jogar, e para mim essa foi muito mais fácil a adaptação. Foi muito mais fácil. E quando tu voltas, José, depois aqui começa um percurso, então... Eu fiz 2 anos de iniciados e 2 anos de juvenis no Vilanovense, e acho que foi muito importante para mim, porque o Vilanovense também tinha, como o Candal, dirigentes de um nível, na altura estamos a falar em 85, portanto, 86, tinha dirigentes de um nível e treinadores também, que acho que
formaram um bocadinho também a minha personalidade em termos futuros. E como é que eu voltei ao Candal? Eu fiz épocas muito boas no Vilanovense, nessa altura da formação. Só que eu ia a pé do lugar de Gaia para o Vilanovense e vinha a pé depois do treino à noite, sozinho, 1,5 m, de mochila às costas, e todos os dias ia a pé do lugar de Gaia e vinha a pé do campo do Vilanovense para o lugar de Gaia, sozinho. E claro, era muito complicado, mas na altura o Vilanovense não me queria deixar vir para o Candal. Houve aqui uma situação, porque o Candal tinha na altura, eu acho que o Candal tinha um direito de preferência dos jogadores do Porto, que vinham para os júniores do Candal. E o professor Jorge tinha vindo para cá novamente com o Ismael e queriam que eu viesse, só que o Vila não deixava. E então houve um jogador que vinha para o Candal, do Porto, que tinha jogado comigo no Vilanovense antes também, e o Candal cedeu esse jogador ao Vilanovense para eu poder voltar para o Candal. E voltei para os júniores do Candal. Já nessa altura começaram as transferências entre... Mas quer dizer, eu jogava no Vilanovense, mas ao domingo à tarde ia sempre ver o Candal, eu, o professor Jorge e o Ismael. Era engraçado porque nós, pronto, estávamos lá, mas estava o vosso clube no fundo. Sim, mas atenção que eu tenho um carinho muito especial e gosto muito do Vilanovense também. Portanto, a partir dessa altura retornas e então aqui devem haver muitas histórias, não é? De vocês, suponho, aqui no clube. Podem partilhar assim algumas histórias? Como é que era o balneário nessa altura? O Hugo já disse que tinha aqui muitos amigos. O balneário era muito irreverente, pelo menos o meu. Pelo menos o meu, tínhamos um treinador, que é o professor Jorge também, que nós jogávamos nos juvenis e ele dizia que a equipa de juvenis tinha mais fumadores que os séniores. Vocês já eram... Sim, era um balneário assim, muito irreverente. Mas fomos sempre muito amigos todos e continuando. A maior parte continuamos amigos e ainda agora até nos veteranos. Grande parte fez parte desse balneário. Depois, lá está, eu joguei aqui 11 anos seguidos. 11 anos seguidos. Normal sabe, eu acho que na minha segunda época de sénior já era o capitão de sénior. Portanto, é muitos anos no mesmo clube também. O teu irmão acaba por ter aqui um meu irmão andou mais, diferente. sim, andou mais, saiu mais cedo, voltou a sair. Eu não, quando saí, depois só voltei passado 10 anos. E vocês jogaram juntos e também jogaram um contra o outro? Sim, jogámos juntos. A primeira vez que jogámos juntos foi no Vilanovense, segunda divisão nacional. O meu irmão tinha ido do A20 para o Vilanovense e eu fui do Espinho para o Vilanovense. Uma grande equipa, uma época difícil, complicada, porque era uma aposta bastante grande e foi o primeiro ano que jogámos juntos. Até me lembro do primeiro jogo que foi em Faf. Foi? Sim. Acho que foi o único jogo que jogámos bem. E depois, um contra o outro, onde é que aconteceu Isso isso? aconteceu várias vezes. Várias vezes. Aconteceu quando eu jogava, eu estava no A20, ele no Dragões Tondinenses. Quantos gols marquei nesse? Naquele campo pequenino do A20 ele marcou 2 gols de cabeça, em 2 cantos. Aconteceu quando eu estava no Pedras do Brasil, estava no Vilanovense. E também tenho uma história engraçada, que tinha um colega de equipa, que era o Marinho, defesa central, que andava durante o jogo a dizer: eu vou matar o teu irmão, meu colega de equipa, e eu dizia-lhe: para matares a ele tens que me matar a mim primeiro. Nós jogámos, e depois, quando eu fui para aquela meia época para o Peruzinho, e ele estava no Candal, e fomos os dois expulsos no mesmo jogo. Sim. Já foi mesmo a acabar a carreira. Sim. Peruzinho, Candal, e fomos os dois expulsos. Ele foi expulso primeiro e a seguir eu para ficar 10 contra 10. Mas não foi por... Eu Não foi nada combinado. Eu fui expulso, foi uma simulação. Simulei um penalti
e o árbitro tem-me o segundo Sim. amarelo. E tu, acho que foi um lance com o Serginho, Sim, não foi? foi. O maior problema de jogarmos um contra o outro não era o maior problema era a minha mãe. Pois, A minha mãe ficava sempre muito dividida. a minha mãe foi durante muitos anos ver um domingo outro. A minha mãe e meu pai. Mas quando acontecia jogarmos um contra o outro, não, a minha mãe ficava lá encolhidinha em casa, né? Era Eu acho que para nós era mais difícil, não era muito difícil jogar um contra o outro. Não, era difícil. Era difícil era jogarmos juntos. Muito difícil mesmo. Nenhuma época corria bem. Porque nós, dentro do campo, vivíamos muito o que o outro fazia. Eu sentia muito que se o meu irmão falhasse, Sim. eu ficava muito, e ele a mesma E eu coisa, era ficávamos muito ansiosos, muito nervosos. E as épocas não corriam bem. Não correram bem. Né? Não foi uma grande experiência nesse. Claro que foi. Nós temos... Para mim, jogar com o meu irmão foi a melhor experiência que eu tive. Sim, porque sim. o meu irmão. Vou dizer nessa parte, não é? Da ansiedade, Sim, porque vocês claro, acabavam era, por era, estar ali era. um bocadinho, não é? E então, quando foi nessa época no Vila Novense, que aquilo foi uma época complicada e foi complicado mesmo. Sempre que eu saí em dezembro também, na altura para o União da Madeira. E também pronto, houve algumas nuances que também que influenciaram muito. Eu fui uma contratação Sim. de última hora, vinha de uma divisão Mais de uma acima, divisão mais expectativa acima. também. Exatamente. São aqueles fatores que nós sabemos Exato, do sim. futebol. Voltando aqui ao Candal, vocês foram daqueles privilegiados que estiveram sempre a competir e a treinar ali no Velhinho, não é? Acredito que haja aí muitas histórias, queria que vocês partilhassem aqui momentos marcantes, hilariantes. No Velhinho, cada jogo era uma história. Sim. E o meu irmão tem a melhor história de Sim, todas, sim. porque fez história. Fez, Neste caso, toda a gente se lembra ainda. Isso foi no jogo Candal a 20. Eu era miúdo, tinha 19 anos. Eu ia lançar uma bola e houve uma senhora que... Hoje, sinceramente, eu acho que a senhora nem me acertou com o guarda-chuva. Só que eu era miúdo e atirei-me para o chão. Estava cheio. E não me lembro de mais nada. Campo cheio, não era o Rei Não me Ramiro? lembro de mais nada. Sei que depois meteram-me numa ambulância para ir para o hospital, mas eu não tinha nada. Foi mesmo só para apresentar queixa, não sei. Sei que foi uma grande confusão. Foi a única vez que o meu pai sempre viu os nossos jogos e foi sempre... Estivemos sempre muito tranquilos dentro do campo, porque o meu pai foi sempre muito calmo e não se metia em nada disso, mas pelos vistos dessa vez nem o meu pai conseguiu... Não se meter. Por incrível que pareça, no ano a seguir fui para o A20. Depois para ouvintes. E, Gostaste de levar com o guarda-chuva? e fui para o A20 e fiz lá muitos amigos e é um dos clubes que me deixa saudades. Fiz lá muitos amigos, apesar dessa história, mas é um dos clubes que me deixa saudades, porque era tudo pessoas em condições. Isso foi um ato irrefletido. Se fosse hoje não fazia nada disso. Claro, acontece. Não é? Sim, Faz parte, não é? claro. Claro. E tu, Tosé, tens assim alguma história que te lembres? Sim, a minha equipa, portanto, ele era juvenil, primeiro ano, eu era júnior, segundo ano, nós temos Sim. 3 anos de diferença. A minha equipa, em comparação com a dele, era muito certinha. Pois. É incrível, nós éramos mais velhos todos. E eu lembro-me deles, aqueles que ele falou há pouco, o meu primo, o Paulo, o Zezé, o Vivas, toda essa malta, éramos já muito rufias. E eu acho que o meu irmão começou a fumar para aí com 10 anos, e eu nunca fumei, por exemplo. E eu lembro-me de estarmos aí para o nosso treino e eles todos atrás da bancada do campo antigo, a fumar todos juntos. E nós éramos todos muito tranquilos mesmo. Vocês não nos davam na cabeça por ele estar... Não adiantava nada, e quantas vezes dávamos, é verdade, mas não adiantava nada. Era uma geração, a geração dele era um bocadinho mais complicada. A minha éramos muito certinhos, éramos muito focados, incrível isto. Gostávamos do jogo, os nossos jogos eram ao domingo de manhã e ninguém saía à noite, é verdade, essa equipa era... A minha já não era assim. A dele já não era assim.
Era eu, o Nandinho, na altura, o Cláudio, o Adriano, que é agora o treinador dos séniores também, do primeiro ano. Era o C. Cardoso o treinador, e tínhamos uma equipa muito, muito certinha, e dávamos muito bem. Éramos quase como irmãos todos, é verdade isto. Quais foram, assim, os treinadores do Candal, tanto para o como para o Tozé, que vos mais marcaram? Aqui no Candal, o meu treinador de júniores foi o C. Cardoso, uma pessoa excepcional, uma pessoa que eu gostava de ver mais vezes aqui no Candal. Já não o vejo há muito tempo, mas conta sempre muitas histórias. Quando estou com ele, lembra-se de tudo. Aqui no Candal, já nem me lembro quem foram os meus treinadores. Lembro do treinador de júniores, depois do treinador no meu primeiro ano de sénior tivemos 3 treinadores. Tivemos 3 treinadores, primeiro ano que eu subi aos séniores, e depois foi na parte final de carreira. Ou a pessoa que te marcou mais em termos do futebol aqui no Candal? Aqui no Candal acho que gostei muito do Cardoso, eu tinha uma relação muito boa com ele. Não foi meu treinador aqui, foi meu treinador no Vilanovense, mas em termos de formação tive 2 treinadores fantásticos mesmo, 2 pessoas excepcionais. Foi o professor Jorge Gonçalves, já falei dele, mas ele foi meu treinador no Vilanovense. E o Sr. António Teixeira também no Vilanovense, que era um senhor que treinou o Vilanovense muitos anos na formação e também era uma pessoa excepcional. Todos os meus treinadores de formação me marcaram e formaram um bocadinho a minha personalidade, ajudaram-me a formar. No meu caso também, por acaso partilhámos o mesmo treino, o professor Jorge, que ainda hoje é uma pessoa por quem eu tenho muita estima, praticamente ajudou-me a criar. Sim. O Mister Cardoso, porque foi o meu primeiro treinador de séniores. Quando eu subi aos séniores não era como agora. Eu acho que no ano que eu subi aos séniores só subimos 2. Só 2 júniores é que passaram para os séniores. Lembro que os primeiros 10 ou 12 jogos, na altura só eram convocados 16, e o Mister Cardoso convocava 17 só para ganhar o prémio, que naquela altura ainda não tínhamos prémio. E eu os primeiros 10 jogos fui 17º. Até um jogador ser expulso, e no jogo assim joguei eu e nunca mais saí. Portanto, o Mister Cardoso como sénior, e o Mister António Pedro também depois, e como camada jovens, o professor Jorge, felizmente tivemos pessoas que nos ajudaram a criar. Eu não falei O futebol é uma escola. Claro que sim. É a melhor Acaba escola por de ser. vida. Acaba por ser uma escola. E o que é que vocês tiraram do futebol? Acima de tudo, as 3 principais. Eu não falei aqui do Sr. António Pedro, que foi uma pessoa que faleceu o ano passado. O Candal e aquilo que aconteceu na formação do Candal durante muitos anos, o Candal foi uma referência, deveu-se essencialmente a 3 ou 4 pessoas. E houve pessoas que não podem ser esquecidas. O Sr. Jorge, o Sr. António Pedro, e depois posteriormente acho que foram pessoas excepcionais. Que marcaram muito. Marcaram, acredito que sem dúvida. Marcaram, e só muitos para jovens, verem a diferença entre eu e o meu irmão são 3 anos, são as mesmas pessoas que desde que eu tinha 10 anos que me levaram até aos 18, e o meu irmão foi igual, praticamente as mesmas pessoas. Depois, mais tarde, ok. Isso é uma das grandes diferenças agora, se calhar, para a atualidade, não é? Em termos de acompanhamento. Era completamente diferente, porque os treinadores que eu tive na formação não precisavam sequer de dar um berro, não precisavam de levantar a voz. Era muito respeito. Nenhum pai ia ter com esses treinadores, sequer, porque eram pessoas com um nível que realmente já não se vê. Aliás, nenhum pai ia ver um treino. Também os pais não iam ver os pai ia ver um treino. Também ia falar sobre isso, que nenhum pai acabava por ver mas eram pessoas que impunham respeito, naturalmente, sem forçar nada. E eu tenho grande estima, como o meu irmão disse, são pessoas que eu nunca vou esquecer. Claro. Qual foi o jogo que vos mais marcou cá no Candal? Aqui no Candal,
Tive tantos. Pronto, podes Como- dizer três. como- Podes como- dizer três. Como jogador. Como jogador. Como jogador. Como jogador Também foi, podes depois dizer como treinador. foram dois jogos como jogador, que foi as duas finais do Campeonato Distrital de Júniores, que eu fui 2 anos seguidos. Fomos os 2 anos à final do Campeonato Distrital para subir ao Nacional e perdemos os dois. Primeiro ano perdemos 4-3 em Freamundo e depois aqui no Candal, no Rei Ramiro, empatámos 0-0 e subiu o Freamundo. E no outro ano a seguir fomos novamente à final com o Passos de Ferreira, empatámos 0-0 na Mata Real, que o estado da Mata Real estava... eu tenho uma foto da imagem da bancada ainda, estava cheia, empatámos 0-0 lá e depois empatámos aqui no Rei Ramiro 2-2, só que o golo fora contou e foi o Passos Ferreira que subiu ao Nacional. E é engraçado que eu depois, passado muitos anos, noutras divisões, noutros patamares, encontrava pessoal que jogou contra mim no Passos Ferreira e lembravam-se, lembras-te daquela final, eu jogava no Passos Ferreira, ou eu jogava no Freamundo, e esses dois jogos foram marcantes para mim. Eu acho que não tenho assim nenhum... Tenho, talvez como iniciados, acho eu. Ganhámos, na altura havia uma prova que era a prova extra, e nós, acho que até também foi em Passos Ferreira, que ganhámos a prova extra. O treinador era não, isto já foi como júnior. Acho que era o Mr. Araújo, esse jogo, e o resto é como sénior, tirando aquele com o A20 que é para o aspecto negativo, mas acho que não tenho assim. E qual é que é o vosso top 5 de jogadores que vocês jogaram? Para vocês que foram os que vocês, pronto, de alguma forma achassem que fossem aqueles que eram um bocadinho mais fora de série do que dos outros. Aqui no Candal? Sim. Mas da formação ou tudo? Geral. Todo o vosso percurso, vocês tivessem que nomear os 5 melhores? O jogador para mim e depois a carreira acabou por ditar isso, embora na altura ninguém contasse que ele tivesse a carreira que teve, foi o Nandinho. O Nandinho jogou comigo nos Júniors e nos Séniors, e o Nandinho tinha uma personalidade muito forte, porque isto de nós sermos, ou podemos vir a ser grandes jogadores, não basta sermos só bons jogadores tecnicamente, não basta sermos só aplicados, temos que ter uma personalidade que nos permita depois Ultrapassar certas dificuldades e lidar bem com essas dificuldades. E o Nandinho acho que teve um mérito extraordinário em ter feito a carreira que fez, chegou ao Benfica, isso diz tudo sobre um miúdo que começou ali no Rei Ramiro, e lembro-me no primeiro ano de sénior, ele às vezes até nem jogava, ia para o banco e ficava muito chateado, mas a verdade é que ele dizia que, e isto é verdade, ele dizia que se aos 25 ou 26 não estivesse na primeira divisão, que deixava o futebol, e nós ríamos dele. E a verdade é que chegou ao Benfica. Isto é incrível, esta história é incrível. E tens assim mais alguns que se destacassem daqueles, pronto, da tua maneira de ver o futebol e que jogassem comigo. Depois eu ainda como sénior tive aqui, foi meu jogador aqui o Zé Tiago. O Zé Tiago, primeiro ano de júnior, e eu foi o meu último ano como jogador, e depois tive meia época como jogador-treinador. E o Zé Tiago foi meu jogador. O Zé Tiago tinha grande qualidade. E depois os outros eram os pessoal da minha geração. Jogavam mais ou menos como eu, mais ou menos. Era tudo mais ou menos. Não, E eu tu tinha tens alguns assim algum que que se destacavam e que nem sei bem porquê, se calhar pelo aquilo que o meu irmão disse em relação ao Nandinho, eles eram o contrário, porque tive alguns colegas que destacavam-se mesmo e não consigo compreender como é que alguns acabaram quase por nem jogar, nem sequer na terceira divisão. Mas o futebol é mesmo isso. É mesmo assim, mas tinha É preciso também havia jogadores que ter o destacavam. fator sorte, digamos, Claro. não é? Eu não sei, eu não acredito muito no fator sorte. Acredito realmente que... Eu, por exemplo, dou o meu exemplo. Todos os meus sonhos como jogador de futebol se concretizaram. Todos. Só que eu se calhar não sonhei tão alto como deveria ter sonhado. Exatamente. Mas o meu sonho era ser profissional de futebol. Era o meu sonho.
E fui durante 12 anos. Só que o meu sonho deveria ter sido eu quero jogar na Liga dos Campeões. É essa a diferença. Portanto, acho que a diferença é mesmo na mentalidade. É um conselho que vocês deixariam a esta malta mais jovem, ter esse mindset, esse foco? Tem que ter mesmo. Tem maior probabilidade disso acontecer, no fundo? Se tiverem a qualidade e a força de vontade, eu acho que têm mais probabilidade de concretizar o sonho. Agora, como o meu irmão disse, eu, ok, cheguei a ser profissional, mas para mim estava bom, não é? E não devia ser assim, devia continuar com o foco de chegar o mais longe possível. Quais são, para ti, as qualidades do teu irmão, ou quais eram, enquanto jogador? E depois também vais ter que dizer as do teu irmão. O meu irmão era um excelente lateral direito, muito competitivo, muito agressivo, era um jogador que dava tudo em campo. Eu acho que o meu irmão era o sonho dos treinadores. Todos os treinadores gostavam do meu irmão, porque ele era muito certinho, era um excelente colega de equipa. O meu irmão tem uma personalidade diferente da minha. Nós, quando jogávamos juntos, o meu irmão entrava no balneário e praticamente ninguém o ouvia. E eu já era mais extrovertido. Mas o meu irmão era um excelente lateral direito. Depois, no final da carreira, já jogava mais no meio campo. No meio campo era mais ou menos. Ele era um bom lateral direito. No meio campo já era pedir demasiado. O meu irmão também, já que estás aí, era o segundo melhor lateral direito que eu conheci, porque o primeiro fui eu. Ele também foi lateral direito. Eu era lateral direito. Eu até aos 23 anos fui lateral direito. E eu depois fui lateral direito por causa dele. Infelizmente, devias ter sido extremo. Não. Vocês até tinham a parte da corrida, não é? Sim. Não, ele era muito mais rápido. Eu era mais rápido. Era muito mais rápido. O problema, não é problema, mas a diferença que eu notava mais, apesar de termos dito aquilo que dissemos das pessoas que tivemos na formação, que eram... Notava-se muito mais, na minha altura e na altura dele, os jogadores que eram formados em equipas como o Porto, como o Boa Vista. Sem dúvida. Notava-se muito mais. Então eu, quando cheguei a ser... A primeira vez que eu joguei no relevado natural já era sénior. É uma diferença muito grande. Agora já não se nota tanto, felizmente isso já não se nota tanto. Mas era uma diferença muito grande dos jogadores que eram formados nas equipas de nome. Aliás, nós acabámos por aprender, e eu vou dar o exemplo. Eu quando cheguei aos séniores, eu tinha muitas dificuldades a bater na bola, a cruzar, chegava muitas vezes à linha de fundo, mas aquele cruzamento mais um bocadinho atrás, eu tinha dificuldades, não tinha essa técnica que me permitisse pegar na bola. Muitas das coisas que aprendi já foi como sénior. Mas depois, a ver os outros, a treinar com os outros, a treinar com os jogadores melhores do que eu, porque eu joguei com muitos jogadores muito melhores do que eu, e que se calhar não jogavam, e eu jogava, porque tinha outras coisas. Mas mesmo aqui no Candal, se calhar joguei com jogadores melhores do que eu, que nunca foram profissionais sequer. Mas nós depois, jogando com os melhores, treinando com os melhores, vamos aprendendo. Mas o que o meu irmão está a dizer é verdade. Mas aprendemos muito tarde. Eu, no meu caso, sinto isso, que aprendi muito tarde. O meu irmão está a dizer é verdade. Eu tive um treinador, que era o Fernando Festas, que ele dizia como é que é possível um lateral direito. Ele dizia que eu não sabia fazer carrinhos. E então, acabava o treino e ele punha-me sozinho dentro do campo, a tirar uma bola para eu fazer carrinhos, porque eu tinha que saber fazer carrinhos. São coisas que eu aprendi muito tarde, esse tipo de coisas. E... Antigamente também acontecia isto, não era? Que vocês depois, na parte mais de séniores, acabavam por ter ali novas aprendizagens, não é? Claro. Sem dúvida. Mas, por exemplo, eu joguei com... Aquilo que o meu irmão está a dizer é mesmo a realidade, que eu joguei com... Nós vamos aprendendo. Eu joguei nos séniores com campeões do mundo, malta que na formação jogava no Porto e eu jogava no Candal, ok? E depois, quando os apanhei aos 29, 30 anos, já era como eles, já jogava como eles. Mas, por exemplo, o meu primo, o Manuel José, aos
15 anos, 16 anos, Sim. já batia na bola como um Claro. sénior. E Claro. isso é uma questão da escola que ele teve no Porto. E todos os jogadores que saíram do Porto, que foram alas, hás de reparar que batiam bem na bola, que todos eles, desde o tempo de Jaime Magalhães, todos eles batiam bem na bola. Portanto, isso, eu também, nós íamos às vezes cruzar, ainda cheguei a marcar para aí 2 ou 3 golos lá em cima no Ramiro, e a cruzar ela saltava e ia para a baliza. também acontecia. Mas eu fui lateral direito como o meu irmão até aos 23 anos. E depois... Descobriram um novo talento. Essa história é curiosa porque eu lembro, há coisas que nós nunca nos vamos esquecer. E eu lembro-me um momento, o sítio, onde um treinador me disse a mim que eu ia passar a jogar na frente. Foi num treino no Arrifanense. Nós à quinta-feira jogávamos nos Dragões Sandinenses, o treinador era o teu pai, e nós fomos treinar nós à quinta-feira íamos sempre treinar ao Arrifanense ou ao São Joanense, treinávamos muito com as equipas daquela zona. E eu fui sempre lateral direito, nunca joguei noutra posição, nunca tinha jogado noutra posição até aquele dia. E isto é incrível. Nós estávamos todos sentados no balneário, à espera do mister, que ele chegava um bocado atrasado às vezes, e estávamos todos sentados. Eu era titular e jogava sempre, e era dos melhores jogadores, entre aspas, melhores jogadores, se é que se pode chamar assim. E ele entrou, a equipa que vai jogar. E eu lembro-me da equipa exatamente, lembro-me deste momento. E ele começou a dizer a equipa, eu disse, era o Castro guarda-redes, lateral direito Faria. Quando ele disse o Faria lateral direito, eu disse, não vou jogar. O pessoal começou todo a olhar para mim e ele começou a dizer a equipa, Faria, Paulo Bento, Teófilo, Barreto, Nelson, Tozé, que era o outro Tozé, Nelinho, Assai e Landu. E não disse mais nada. E virou-se. E o pessoal, falta um, cara. E ele disse assim, isto é incrível. É o Tozé, vai jogar a todo o terreno. E eu, todo o terreno, mister, o que é isso? Vai jogar a todo o terreno. Vai jogar em todo lado. São coisas que eu nunca mais esqueci, porque o nosso jogo foi naquele ano em que fomos jogar ao Benfica para a taça. O jogo de domingo íamos jogar a Lousada para a taça, nós éramos da terceira e o Lousada era da segunda nacional. Nós éramos da terceira nacional, a Lousada da segunda nacional. E eu nesse jogo, nesse treininho a Rifana, marquei para aí 5 golos a jogar na frente. E fomos a Lousada, ganhámos 5-1 e eu fiz 4 assistências. E nunca mais fui lateral direito. Passei a jogar sempre na frente. Fui sempre avançado. Até acabar a carreira. Ele não foi meu treinador. Não descobri aí também. Claro, que mais isso- cedo. Aliás, ele foi meu treinador, só que quando eu cheguei ao clube, Pois. Porque foi no ano, ele que me contratou para o Vila Nova. no ano em que jogámos juntos no Vila, o treinador Ele tinha essa característica de descobrir novos talentos já um bocadinho mais tarde. E agora, para finalizarmos, tenho aqui 2 questões, que é o que é que o futebol vos ensinou? Ensinou-me a respeitar, a ser amigo, a ser educado. Basicamente, o futebol e os meus pais ensinaram-me a ser o que sou hoje. E tu, Tozé? futebol, eu digo isto muitas vezes aos jogadores. O futebol, as pessoas podem tirar cursos superiores, podem ser engenheiros, podem ser arquitetos, podem ser médicos, mas quem fez uma carreira de jogador de futebol, no momento da decisão, no momento de ter alguma situação de stress, aquilo que as pessoas vão instintivamente buscar é os momentos de futebol, é as reações que tinham no futebol. O futebol é a maior escola de vida que nós temos. Mas isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Tudo o que eu fiz a seguir ao futebol, levei as coisas que aprendi no futebol. E aquilo que o meu irmão está a dizer é a realidade. Eu agradeço muito aos treinadores que tive na formação, que já falámos aqui, e às pessoas que nos lideraram durante anos, porque eu acredito mesmo que o futebol é a melhor escola de vida que pode existir. Como é que vocês descreveriam aqui o vosso clube, o Clube de Candal?
Acredito que seja o clube que vos possa também ter marcado mais devido a toda a envolvência, não é? O que é que é para vocês este clube? Sim, para mim isto é um bocadinho complicado de falar que é o Candal. O Candal é quase a nossa casa, agora nem tanto, mas e vemos pela equipa de Masters, da qual eu agora não jogo, mas da qual eu faço parte. É aquilo que eu digo, são as amizades que continuam desde que tinha 12 anos. E agora temos 50 e continuamos os mesmos. Portanto, Poderá-se dizer que o Candal é família? É assim, eu para mim, eu tive momentos muito bons no Candal, mas também tive momentos difíceis. Tive momentos também muito, muito complicados, porque uma coisa é sermos jogador, outra coisa é sermos treinador, apesar daqui as coisas do Candal até me terem corrido bem como treinador, mas foram muitos anos. Eu tenho 200 e muitos jogos como treinador, não sei se há algum treinador do Candal que tenha 90 sequer, eu conheço mais ou menos a história. Eu tenho 200 e muitos jogos, são quase 10 épocas desportivas, portanto é muita coisa. Tive momentos também difíceis, mas aquilo que o meu irmão diz é verdade. Aqui é que estão os nossos amigos. Sim. Eu posso estar noutros clubes a treinar. Exatamente. Ao sábado gosto de vir aqui, gosto de viver os veteranos, gosto de estar com os amigos. Acho que basicamente o Candal para nós é isso, é amigos, família. E fez parte da vossa história, no fundo. Sem dúvida nenhuma. Uma última coisa, só para finalizarmos, qual é a mensagem que vocês deixariam a estes jovens que hoje estamos aqui a ver a treinar? Hoje em dia o futebol é diferente, mas eu gostaria de deixar uma mensagem tanto aos jovens que acreditem, que essencialmente dignifiquem a camisola do clube, que sejam disciplinados, e que sigam o exemplo de outras pessoas que estão aqui no Candal. E eu queria deixar aqui uma mensagem porque ao treinador dos séniores do Candal, porque foi uma pessoa que jogou comigo e que agora está a treinar os séniores, foi meu adjunto durante muitos anos, e que é um grande candalense, e gostava muito que as pessoas o apoiassem e que o respeitassem sempre, porque eu sei o que estou a dizer. O Adriano Pinto é um grande candalense e que merece todo o sucesso do mundo. E tu? A mensagem que eu deixava aqui a estes jovens todos é: sejam felizes. Mas mais importante que isso, eu gostava de deixar uma mensagem aos pais. E os deixem ser felizes. É só isso. Gostei da maneira que este programa acabou. Muito obrigada aos dois. Vou deixar aqui uma... Obrigada. Bem-vindos a mais um Histórias da Nossa Camisola.